Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês novamente. E hoje eu quero falar sobre férias escolares. As férias estão chegando para a alegria das crianças e desespero das mães e dos pais, não é mesmo? Fica difícil para os pais conciliarem trabalho e férias escolares, porque a maioria dos pais continua trabalhando, né? E aí fica difícil conciliar essa rotina e as crianças acabam ficando muito tempo nos eletrônicos porque os pais estão trabalhando. E mesmo que você esteja de férias com o seu filho, ou que você trabalhe de casa, ou que você esteja em casa, é difícil também porque os pais se sentem na responsabilidade de entreter essas crianças, de mantê-las ocupadas e o dia inteiro solicitando a sua atenção, e tudo isso junto fica bastante desafiador e estressante. Então hoje eu quero falar com vocês, trazendo algumas ideias, trazendo algumas dicas, algumas orientações para tornar esse período mais divertido e menos estressante para todo mundo, tá bom? Na verdade, essas dicas que eu vou dar não servem apenas para as férias escolares. Vocês vão ver que elas são orientações, coisas que vocês podem fazer e devem, né, durante toda a vida do seu filho, independente de férias ou não. São coisas bastante simples, bastante práticas e que vocês devem aplicar isso com os seus filhos, porque são coisas muito importantes. E essas coisas todas que eu vou comentar se tornam ainda mais importantes nas férias escolares, tá bom? Mas são aprendizados importantes para a vida e você pode aproveitar esse momento de trégua, de parada das férias para rever a sua vida familiar, rever a sua relação com seus filhos e reorganizar algumas coisas, tá legal? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todo ser humano precisa de conexão com pessoas, especialmente as crianças. Elas precisam de conexão com você. E muitas vezes o mau comportamento, as bagunças, né, os infinitos pedidos desajustados por atenção é, na verdade, um sinal de que essa criança está precisando se sentir conectada a você. Está precisando se sentir importante, se sentir prioridade, se sentir vista e compreendida por você, tá bom? Então, o seu filho vai precisar dessa conexão e muitas vezes as telas vêm para substituir a conexão com o adulto. Quando alguns pais reclamam, poxa, meu filho só fica nas telas, só quer saber de jogos, a primeira coisa que a gente precisa olhar é: tem algum adulto disponível para estar com essa criança? Tem algum adulto disponível não só de tempo, mas emocionalmente para estar ali interagindo com essa criança? Ou ela fica nas telas porque não tem ninguém para interagir com ela, entende? E muitas vezes a tela vem para suprir essa necessidade de conexão que a criança tem com os adultos, com os pais. E como não tem ninguém disponível, acaba indo para as telas. Então, algumas maneiras que eu quero colocar de você ter essa conexão com o seu filho. A primeira coisa é estabelecer uma rotina, mesmo para as férias, tá? Sem rigidez, sem exageros, mas é muito importante a previsibilidade para a criança. Saber como vai ser o dia dela, o que vai acontecer, o que ela vai fazer, o que você vai fazer, pode fazer muita diferença para ela saber o que esperar e conseguir se organizar. Então, se você vai sair para trabalhar o dia todo e só vai voltar a ver seu filho à noite, você pode e deve deixar uma rotina. Ao invés de deixá-lo ali solto, fazendo o que ele quer, e que geralmente vai ser ficar nas telas, né? Você pode e deve programar com ele atividades, inclusive as telas, né, gente? Porque, só fazendo um parênteses aqui na minha fala, as telas não são o problema. O problema é o excesso delas. Então, sim, vai organizar o tempo em que o seu filho vai assistir um desenho,
em que ele vai jogar um jogo online, mas não vai ser só isso, tá certo? Então, você precisa organizar isso com ele. E mesmo que você vá sair para trabalhar e que ele vá ficar aos cuidados de outra pessoa, você deixa a rotina dele diariamente organizada. Isso, inclusive, é uma maneira muito legal de você estar próxima, mesmo fisicamente estando longe. Porque a criança, você senta, né, com ela na noite anterior e elenca as coisas que ela gostaria de fazer, ajuda a organizar para que ela tenha tempo para tudo que é importante ela fazer. E ela tem aquela sensação, poxa, minha mãe tá longe, mas a minha mãe tá cuidando de mim. Ela tá cuidando do meu dia. Ela tá cuidando das coisas que eu estou fazendo. E quando você voltar do trabalho, você vai conferir, você vai ver o que seu filho fez. Não como uma delegada, né, que vai ver assim, eu quero ver mesmo se você fez tudo o que eu deixei. Mas como alguém que está interessada em saber como foi o dia dele, o que ele aprendeu, das atividades que você propôs, o que ele conseguiu realizar, como é que foi. E isso faz a criança se sentir conectada a você. Isso faz a criança se sentir importante para você, vista. Entende o que eu estou dizendo? Então, até quando você programa o seu tempo com a criança, porque falando de conexão, é muito importante que a criança tenha um tempo especial com os pais, né? A criança aceita não ter a sua atenção enquanto você está trabalhando, seja trabalhando fora, trabalhando em casa ou até mesmo serviços domésticos. Fica mais fácil para ela aceitar que você não vai poder dar atenção para ela naquele momento, porque ela sabe que ela tem um tempo garantido com você naquele dia. Esse tempo com o seu filho especial deve ser diário, tá? Crianças a partir dos 7 anos de idade, eles podem não necessitar de tempo diário, mas eles vão precisar de pelo menos meia hora por semana. O segredo é você observar o seu filho. Cada criança é única. Tem crianças que vão demandar mais atenção, outras menos, mas o fato é, você precisa ter tempo com o seu filho. Ter tempo com o seu filho vai fazê-lo se sentir amado, aceito e importante para você. Isso enche o copinho dele do amor. Isso preenche a necessidade dele de conexão e de atenção. E, só para deixar bem claro, tempo especial não é estar junto fisicamente, como muitas vezes a gente está dentro de casa, todo mundo junto, mas sem interação. Tempo especial não é o tempo do banho, o tempo da janta, o tempo que a gente está fazendo as coisas obrigatórias, né? Que é dar banho, vestir, dar comida, isso não é tempo especial. Tempo especial é quando você de fato para tudo para dedicar uma atenção exclusiva para o seu filho, tá? Então, o seu filho precisa, né, incluir nessa rotina, você precisa incluir esse tempo com você. E aí, quando o seu filho vem solicitar a sua atenção, você pode, por exemplo, dizer, olha filho, a mamãe agora está trabalhando, mas eu estou muito ansiosa para aquele nosso tempo juntos, que nós vamos ter ali à noite, depois que eu terminar de trabalhar. Lembra que a gente colocou na nossa rotina? Então, à noite, a gente joga esse jogo, tá legal? Fica mais fácil do seu filho aceitar isso, se ele sabe que tem garantido um tempo especial com você, ok? Essa rotina, construa com a criança, ok? Não é algo que você coloca para ela, olha, você vai fazer isso. Não, é uma construção com a criança, até para que ela participe, ela opine, a opinião dela seja levada em conta das coisas que ela gostaria de fazer no dia dela, né? E também tudo aquilo que a gente envolve a criança, ela fica mais suscetível a cooperar. Então, você chegar com uma rotina pronta, a criança pode ficar resistente a segui-la. Mas ela te ajudar na construção dessa rotina e a opinião dela sendo levada em consideração, ela vai estar muito mais disposta a cooperar e cumprir aquilo, tá bom? Escreva ou desenhe, ou tire fotos da criança fazendo a atividade, se ela não sabe ainda ler e escrever, mas deixe isso numa lousa ou num papel colado na geladeira,
para que a criança tenha acesso a isso e ela mesma possa ir checando as atividades e aquilo que ela precisa fazer, sem que ninguém precise ficar mandando, certo? Bom, dentro dessa rotina, você precisa colocar o tempo, igual eu estava falando desse tempo especial, desse tempo de conexão, uma maneira muito simples e prática de você se conectar ao seu filho é brincando com ele, tá? As crianças sempre querem brincar com os pais. Sempre fala, mãe, brinca comigo, mãe, brinca comigo. Por que é tão importante para eles que a gente brinque com eles? Porque quando a gente brinca com os nossos filhos, a gente entra no mundo da criança. E quando a gente entra no mundo deles, eles se sentem vistos, eles se sentem compreendidos, eles se sentem importantes, eles se sentem amados. Ou seja, a gente preenche a necessidade de conexão, de se sentir amado, de se sentir aceito, através de uma simples brincadeira. E aí você pode estar dizendo assim, ai Mariana, mas eu não tenho criatividade, eu não gosto de brincar, eu não sei fazer isso. Em primeiro lugar, a criatividade não vem de você. A criatividade é da criança. Pergunte a ela o que ela quer fazer e deixe que ela direcione a brincadeira. Geralmente, eles vão querer pega-pega e esconde-esconde, tá certo? E mesmo à noite, chegando cansada do trabalho, você pode brincar de esconde-esconde com o seu filho, né? O seu trabalho é você ficar sentada no sofá contando enquanto ele se esconde e depois você vai procurá-lo. A energia é muito mais emocional que vai demandar do que física, né? E isso é uma outra coisa importante também. Porque às vezes os pais falam assim, mas eu não gosto de brincar, né? E às vezes tem aquela sensação de, puxa, mas eu tô aqui perdendo tempo, porque eu tenho tanta coisa para fazer e tô aqui brincando, né? Não consigo, não curto. Então vamos entender o seguinte. O seu filho está num momento de desenvolvimento emocional. A infância é o momento em que ele está construindo toda a base emocional, psicológica, que ele vai construir o restante da vida dele. E se sentir amado, aceito, importante, é o princípio de tudo. É a base sólida sobre a qual ele vai construir o resto da vida dele, da maneira que ele vai se ver, da maneira que ele vai enxergar o mundo. Então, a gente precisa lembrar que a educação ela é a longo prazo. A gente tem que pensar nas decisões, nas atitudes que a gente tem hoje, na maneira que a gente lida com os nossos filhos hoje, o impacto que isso vai ter lá no futuro. Se você não tem tempo para o seu filho, se você raramente brinca com ele, é muito provável que o tanque dele de amor esteja vazio. E isso significa que ele não se sente importante, que ele provavelmente não sinta o seu amor por ele. Aí você vai dizer, não, mas eu todo dia falo que eu o amo, falo que tudo que eu faço é por ele, né? Eu sei que você ama o seu filho, mas se ele não perceber isso, não souber disso, não adianta, porque não preenche a necessidade dele de amor, não nutre a necessidade dele de amor. Entende? Então não é você esperar que a criança entre no seu mundo de adulto para entender a sua atitude. É você, que é o adulto da relação, entrar no mundo da criança para comunicar todo o amor que você tem por ela de uma maneira eficaz, de uma maneira que a criança vai entender. E brincar com ela é uma maneira que a criança entende e se sente amada. Se você pode testar isso hoje na sua casa. Se você sentar e brincar com seu filho, depois dessa brincadeira, você vai ver outra criança. Você vai ver que seu filho vai estar mais feliz e mais cooperativo. Por quê? Porque ele se sentiu conectado a você, tá certo? Então, quando bater aquele desânimo de eu tô cansada, de eu não tenho criatividade, de eu não sei como brincar, lembra, você está lançando hoje as bases sobre as quais o seu filho está se desenvolvendo. E se sentir amado, aceito e importante é a base da felicidade e de se dar bem na vida. Então, pense nisso. E falando de brincar ainda, às vezes os pais acreditam que quando a gente fala de tempo especial,
ou de brincar, né, com o filho, que tem que ser grandes coisas, grandes eventos, que precisa levar para um passeio. Não, gente, são coisas extremamente simples que você pode fazer no seu dia a dia, tá bom? Se você não tem muito tempo, por exemplo, você pode tomar banho junto com seu filho e inventar brincadeiras durante o banho. Geralmente as crianças vão gostar de ficar no seu colo. Se ela ainda mama, ela pode mamar um pouquinho na água quente, no seu colo. É um momento de muita conexão. Você pode fazer bolinha de sabão no banho. Tem aqueles giz de banho ou tinta de banho que você pode desenhar nas paredes, no box e fazer isso um momento divertido, né? Você pode fazer jantar temático, né? Então, por exemplo, hoje nós vamos ter a noite do caipira. Aproveita que a gente está em junho e faz aí uma festa junina, né? Como um jantar, por exemplo, e vai todo mundo vestido a caráter. Isso é um momento de diversão, isso é um momento de conexão. É uma coisa simples que dá para você fazer. Você pode, por exemplo, fazer uma noite das cabanas, vai todo mundo dormir, vai pegar os colchões das camas e colocar na sala e vai todo mundo dormir na sala, ou a gente vai montar uma cabana e vai todo mundo dormir na cabana. O que mais que eu queria sugerir aqui para vocês? Vocês podem também jogar jogos, né? Como Uno, Rouba-Monte, Jogo da Memória, Trunfo, jogos de tabuleiro, que são jogos extremamente simples, né? Que a gente faz sentado. Estou pensando nisso quando a gente chega cansado do dia do trabalho. E que é um momento de diversão, de conexão com a criança, de aprendizado. E é super bacana também. E eu estou dizendo tudo isso para vocês entenderem que não precisa ser grandes coisas, grandes eventos. Não. São coisas extremamente simples e cotidianas que você pode fazer. Inclusive, se você sai para trabalhar, você pode deixar programado. Olha, filho, então você escolhe um jogo para você jogar com a vovó, com a titia, com aquela pessoa que vai estar cuidando dele. Ao invés de deixar essa criança solta, sem nenhuma atividade concreta proposta para aquele dia e cair numa questão de ficar direto nas telas, tá? Outra coisa super importante, programe atividade física para o seu filho fazer. Isso é importante para a saúde dele física, mas também para o estado mental, porque quando a gente pratica atividade física, a gente libera no nosso organismo substâncias químicas do bem-estar, da felicidade. Então, ter um filho feliz e bem-humorado também passa por liberar essa química do bem-estar no organismo dele. Então, programe aí dentro dessa rotina que ele possa jogar bola, algum jogo de bola que ele goste, que ele possa andar de bicicleta, andar de patinete, fazer algum esporte, alguma atividade física, né? E eu também quero deixar para vocês seguirem o Instagram da Bianca Silveira, minha amiga, minha parceira. Ela é especialista em Funcional Kids para crianças e ela tá com uma programação super legal no canal dela, no Instagram e no YouTube, em que ela conduz ali a atividade física de maneira lúdica com as crianças. E dá para você fazer isso na sua casa ou no seu apartamento. Inclusive, se você não pode, você pode fazer com o seu filho, até aproveitar se exercitar. Mas se não, se você está ocupada trabalhando, você pode deixar sua criança ali assistindo, fazendo a brincadeira, que a Bianca conduz ali a atividade no vídeo de uma maneira muito legal. E o seu filho ainda pode já se exercitar e se divertir. Eu vou depois deixar o Instagram dela, o link do Instagram dela na legenda para vocês, tá certo? E atividade ao ar livre, ter contato com a natureza. Gente, tudo isso é questão de saúde mental. A pandemia foi um caos justamente porque a gente ficou trancado dentro de casa, isolado do mundo, das pessoas, da natureza, sem poder sair ao ar livre. Então, tomar sol, estar em contato com a natureza, fazer atividades esportivas e ao ar livre são coisas que nos revigoram, né? Se você está estressado e você vai para um passeio onde tem um lugar de muita natureza, você se renova, né? Por quê? Porque a natureza aí tem esse poder de nos revigorar, tá certo?
Então, eu quero também deixar indicado para vocês a página das Sementes da Floresta, que é uma página super legal, que tem muitas atividades para você fazer com a criança em meio à natureza. Atividades super simples, mas para colocar a criança em contato com a natureza. Eu até fiz uma atividade hoje com os meus filhos, eu vou tentar mostrar para vocês, não sei se dá para enxergar direitinho, mas a atividade chama Cores da Natureza. Então, tem 12 espaços para a gente pintar de uma cor. A gente tinha que encontrar na natureza alguma coisa, né? Alguma cor, pegar um pedacinho. Aqui eu peguei uma florzinha, né? Aí eu colei e pintei da cor vermelha, que é da flor. Tá vendo? Então, atividades super simples, muito bacanas, que as crianças adoram, porque fala, poxa, a mamãe programou uma atividade comigo, uma atividade para mim. E aí a gente saiu ali no nosso condomínio mesmo, por isso que eu tô dizendo, são coisas muito simples. Se você mora em casa, você pode deixar a criança sair ali no seu quintal, né? É dentro do seu espaço, da sua realidade, das suas possibilidades, falar, vamos lá, a gente tem que achar 12 cores da natureza, leva uma caixinha de giz, de lápis de cor, as cores que a gente encontrar, a gente vai pintar aqui dentro desse quadrado e vamos colar um pedacinho aqui embaixo. Então, esse site também vou deixar o link para vocês, tem atividades muito legais que vocês podem baixar, imprimir gratuitamente, fazer com a sua criança. E até se você está trabalhando, você pode trazer uma atividade como essa e falar, olha filha, a mamãe vai estar numa reunião, eu vou deixar esse desafio aqui para você, ó. Você tem que encontrar no nosso quintal 12 cores diferentes que você encontrar na natureza e pega um pedacinho e cola aqui. Depois, quando a mamãe terminar essa reunião, terminar o horário de trabalho, eu vou ver o que você encontrou, né? Então, fica um desafio para a criança e uma atividade para ele fazer ao ar livre. Então, é uma outra ocupação diferente de estar só na frente da TV, percebe? Ok, o que mais que eu queria falar para vocês aqui? Só pra gente ir fechando aqui o nosso papo de férias. Então, coloque uma rotina. Toda noite, antes do outro dia começar, sente com o seu filho, organize com ele essa rotina. Explique para ele que ele vai ter tempo para tudo, inclusive para os jogos, inclusive para as telas, mas que não pode ser só isso. Explica para ele, se você está trabalhando em casa, por exemplo, que ele não pode te interromper, mas que nos momentos que você puder, né, você vai até ele, ver se está tudo bem, ver se ele quer um copo d'água, né? Ou que caso ele precise falar com você, combine algum sinal não verbal para que ele não te interrompa, às vezes no meio de uma reunião, por exemplo, né? Ou o momento que você puder, né, que ele puder entrar para falar com você, deixa, por exemplo, a porta aberta. Olha, sempre que a porta estiver aberta é porque você pode entrar para falar comigo. Ah, não, se a porta está fechada, você não pode entrar. Ou se tem esse pano aqui pendurado na porta, é porque você pode entrar bem quietinho e falar comigo, entende? Combine com com o seu filho, diga para a criança o que você espera dela. Às vezes pode ser muito óbvio para o adulto, mas para a criança não é. Então explique o que você espera dela, né? E combine, olha, enquanto a mamãe trabalha, você vai estar fazendo essa atividade, ó, depois você vai lá, olha a sua rotina, você vai fazer essa outra atividade. E aí a mamãe vai querer ver depois tudo que você fez. Percebe? Que é uma maneira de organizar o dia da criança e dela se sentir vista por você, cuidada e importante, tá? Às vezes, os pais se preocupam de levar o filho para viajar, ou para passear, ou de estar com outras crianças, né? Levo no parquinho, deixo lá brincando com outras crianças. Ok, isso é importante, pessoal. Caiu a minha conexão aqui. Então, voltando no que eu estava falando e já indo para o final da nossa live. Às vezes, os pais acreditam que precisa levar os filhos passear, viajar, estar com outras crianças, né? Leva os filhos em locais que eles possam estar interagindo com outras crianças. É claro que tudo isso é importante, sem dúvida.
mas o que vai encher o copinho do amor do seu filho, o que vai fazê-lo se sentir importante, amado, aceito, é o relacionamento com você. Por isso, ter tempo com você é o mais importante de tudo para ele. Então, não negligencie isso, né? Então, se você vai levar o seu filho para um parquinho para brincar com outras crianças, é ótimo. Mas lembre-se também de garantir um tempo com você no dia dele, tá certo? Bom, se você puder começar o seu dia já tendo um momento, por mais simples que seja, de conexão com o seu filho e de levá-lo a praticar alguma atividade física, o resto do dia tende a fluir melhor do que se você deixar aquela criança sem conexão e com toda a energia acumulada sem gastar de uma maneira adequada. Aí essa criança vai fazer coisas para chamar sua atenção, vai bagunçar a casa inteira, pode fazer birra, enfim, uma maneira desajustada de pedir conexão com você. Então, são coisas, tudo isso que eu falei nessa live, são coisas extremamente simples, práticas, que você pode começar hoje mesmo a aplicar aí. Mas é esse ajuste fino da sua rotina, da maneira que você lida com o seu filho, que faz a diferença. Eu costumo dizer que educar filhos é uma obra de arte. Você precisa de uma fina sensibilidade, porque está nos detalhes a diferença. O segredo está nos detalhes. E quando você ajusta pequenos detalhes, as coisas fluem muito melhor. Tá certo? Bom, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, com essas dicas. Se você tem alguma outra dúvida, alguma outra dificuldade que você gostaria de perguntar para esse período de férias escolares, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá certo? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.